Pessoal, vamos lá. Olha só. Começando com vocês, eu gostaria antes de saber, a conexão tá boa? O som da minha voz está bom ou está ruim? Tá bom, sim. Beleza. Pessoal, quando eu olho essa imagem, eu vou fazer uma introdução aqui que ela é muito importante para vocês. O nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo, ele é a máquina mais completa, mais complexa e também a mais bonita que o universo já forjou em anos e anos e anos de evolução. Nós estamos nesse plano, nesse planeta, já com humano, com um fóssil há mais de 300 mil anos atrás, encontrado no leste da África. Ele fez com que o ser humano, pela primeira vez encontrado, se desenvolvesse até os dias de hoje com essa pecinha que é tão bem montada. Olha como ela é tão bem montada. Vocês sabem, pela neuroanatomia que já tiveram, que esse aqui é o cerebelo, esse é o tronco encefálico, e toda essa região, a grande cúpula, a parte mais bonita do meu corpo, eu chamo de cérebro. Esse cérebro, ele tem áreas corticais que eu vejo aqui, com vários sulcos e giros, toda enrugada. E quis a natureza, em algum momento, segregar, dividir cada pequena parte com uma função específica. Por exemplo, nessa região em vermelho, aqui atrás, eu tenho córtex visual. É aqui que eu crio as imagens do mundo. É aqui que, nesse momento, dentro do seu cérebro, a imagem do Rodolfo do slide está sendo criada. Ao passo que eu também tenho aqui, em verde, no lobo temporal, o córtex auditivo. E é aqui que você agora está criando o som da voz do Rodolfo. É aqui também que eu tenho em azul, no que eu chamo de giro pós-central ou córtex somatosensorial, a área que cria a sensação tátil de dor, de temperatura. Então, se você agora começa a sentir a camiseta tocando a sua pele, é graças a essa área. Foram as 3 áreas que já tiveram: visão, audição, tato. E agora? O que que vem? Agora vem uma área muito importante, gustativa, que fica aqui no lobo frontal, e outra que é o tema da aula, que é o córtex olfatório, que vai ficar, vocês vão perceber, numa área que pega um pouco do lobo frontal, aqui é um pouco do lobo frontal, e um pouco do temporal. O córtex olfatório é um dos mais antigos, e ele surge porque na nossa cavidade nasal possuímos neurônios sensíveis a várias substâncias odoríferas. Substâncias essas que entram pela cavidade nasal, estimulam esse neurônio, que leva uma informação sensorial, um estímulo elétrico, até alcançar o córtex olfativo, que se transforma num cheiro de uma planta, de um perfume, de uma fumaça, de um alimento gostoso. Então, pessoal, reparem como o nosso sistema nervoso ele é dividido. Eu tenho áreas corticais específicas funcionais. E você já consegue agora terminar esse quebra-cabeça, porque você já fez o quebra-cabeça saindo da retina, fotorreceptores, bastonetes e cones, formando imagem visual. Olha como que é legal, não falei grego com vocês. Saindo lá do tato, receptores de pele, vários receptores de pele que são importantes, que sobem pela medula e alcançam o córtex somatosensorial. Saindo da cóclea, receptores auditivos que subiram para o córtex auditivo. E agora, nós vamos ver os receptores da língua, que sobem pelo nervo facial e glossofaríngeo, e os receptores olfativos, que vão subir pelo primeiro par craniano, que é o nervo olfativo. Agora, esse mapa ele se completa na mente de vocês.
tá bom? Ele é muito importante, utilizem ele, tá? Ele é até uma maneira para que você possa, quem sabe, a minha sugestão. Eu vou fazendo várias sugestões de estudo também, tá, pessoal? Eu acho que muito mais do que dar uma aula, um tema, é o papel de um professor organizar como que o aluno, ou ajudar, orientar, como que o aluno pode ir montando o estudo dele. Então, tente se organizar aqui, ó, construindo, quem sabe, no seu papel, no seu computador, essa imagem. E depois você coloca como se fosse visão, aí vem a aula de visão. 2, audição, aí vem a aula de audição. É como se fosse um mapa do todo que você vai pegando agora cada pequena parte, tá? E nós estamos onde hoje? O nosso objetivo, o nosso palco de estudo nessa manhã de sábado é o olfato. Através do olfato, uma pessoa detecta diversas substâncias químicas externas presentes no ar, sinalizando, por exemplo, a disponibilidade de alimentos. Olha, daqui a pouquinho, quem está em casa, o cheiro da comida sendo feita no fogão, aquele aroma vai entrar pelo seu nariz e vai fazer com que você sinta o cheiro gostoso daquele alho. Além disso, possíveis perigos, quem sabe você está em algum lugar, sente um cheiro de fumaça. Se tem cheiro de fumaça, com certeza tem fogo, é um perigo. Ou mesmo o prazer de um aroma agradável. Quem sabe aquele perfume do amante que você gosta tanto, que todas as vezes que você sente, mesmo não sendo no corpo daquela pessoa, e uma outra você tem aquela memória afetiva, aquela memória que lembra, nossa, aquela pessoa que eu gosto tanto, seja uma mãe, um pai, um parceiro, uma parceira, o cheiro ele traz uma memória muito interessante. É nesse cenário que nós vamos caminhar um pouquinho nessa nossa manhã de sábado. E eu vou ter como exemplo o aroma de uma flor, tá? Então vamos lá. Olha o que eu pensei. Todas as vezes que eu recebo objetivos de estudo de um aluno, de qualquer turma, eu olho os objetivos, tá, objetivo A, B, C, D, e eu fico pensando, como que esse aluno vai se deparar com esse objetivo no livro? E aí eu vou, pego todos os livros que eu conheço, que eu acho que são bons a respeito daquele tema, leio eles e vou destacando os pontos principais. Às vezes isso demora 2, 3, 4, 5, 10 horas. Depois que eu fiz isso, eu jogo de novo os objetivos. É importante que vocês entendam isso, que quem sabe pode ser uma sugestão, como vocês podem também se organizar, independente se é uma aula minha, você fazer isso sozinho. E aí, quando eu pego no livro, eu falo, rapaz, aquele objetivo A é o final do livro. O segundo objetivo é o meio do livro, então, às vezes, não tem uma ordem lógica, nem nos objetivos, aquela sequência, ou às vezes nem no livro. E uma coisa que eu sou muito preocupado é tentar estabelecer um caminho das pedras, um começo, um meio e um fim. Então, eu vou mudar muito a sequência, apesar de que eu vou ter todos os objetivos, só que numa ordem que eu acredito que é a mais didática, tá? Então, depois que eu li, compilei todo o livro, aquele resumo eu começo a construção slide por slide, tá? E nós vamos seguir qual dinâmica? A dinâmica do cheiro. Desde o momento que uma partícula, como essa partícula azul da flor, entra no seu nariz, até um dia você sentir o cheiro e criar memória dessa substância. Então, olha que legal. É como se nós estivéssemos fazendo um caminho do cheiro. E eu queria muito que vocês seguissem essa ideia, é claro, uma sugestão, por favor, até na devolutiva, nesse fechamento. Porque você vai ter uma ordem tão bem organizadinha na sua cabeça que você consegue explicar melhor para o professor, você consegue explicar melhor para um colega que não entendeu e você consegue se explicar melhor, tá? Então, olha só, tudo começa com as substâncias que vêm pelo ar e são percebidas pelo sistema olfatório, constituindo uma modalidade que eu chamo de olfação. E aí, eu vou pegar essa imagem do Candel e ela vai ser o nosso mapa. Nós vamos explorar ela a cada momento. Primeira coisa que eu tenho que saber. Olha só. Se essa partícula ela entra e chega na cavidade nasal, existe aqui um epitélio olfatório. Existe aqui um bulbo olfatório. Então,
eu não consigo compreender nenhuma fisiologia, nenhuma função, sem antes ter, com certeza, a estrutura do sistema olfatório, o que eu chamo de bulbo olfatório. Então, nós vamos conhecer aqui, ó, como se fosse esse retângulo aqui, ó, cortado, nós vamos conhecer muito bem essa área. Entendi esse passo 1? Entendi. Vamos seguir pelo 2. Rodolfo, não entendi o nome daquela célula, ainda está confuso? Pergunta, por favor. Porque se eu entendi ele, olha que legal, agora eu entendo o 2. Eu entendo que esse cenário ganha vida. Eu entendo que uma substância vai estimular o receptor olfatório. Se eu não sei quem é ele, como que eu vou entender como o processo acontece? E aí eu entendo o 2. Nesse 2, é incrível, é quando uma substância química, ela é reconhecida por células que existem aqui e transformam essa substância química na única linguagem que é processada pelo sistema nervoso, sinal elétrico. A única linguagem que é entendida pelo sistema nervoso. A partir desse momento que eu entendi a estimulação do receptor, o sinal elétrico sendo criado, qual que é o próximo passo? Eu entendo que esse sinal elétrico tem que chegar em alguma área cortical. Para isso, teremos as vias de transmissão da olfação. Quarto passo, vai chegar no córtex olfatório, que é muito legal, é o momento que eu mais gosto, onde teremos o processamento do cheiro. Mas não é só sentir o cheiro. Não é só, olha, cheiro gostoso é uma flor. Muito mais do que isso. Vocês vão perceber que cheiro gostoso é uma flor. Além do cheiro, eu vou ter uma interpretação desse cheiro. Nossa, é uma flor. Flor, ela é um vegetal. Nossa, não é um cheiro de uma fumaça, não é perigo. Além além do cheiro, você tem a cognição, a interpretação do cheiro. Além da interpretação do cheiro, vocês vão perceber que teremos a emoção do cheiro. A flor é a flor que a minha avó mais gostava. E você lembra dela. Por quê? Porque também tem memória. Então, olha que legal. O processamento vai envolver sentir o cheiro, entender o cheiro, ter emoção do cheiro e criar memórias do cheiro. Gente, essa é a parte mais importante da aula. E por fim, depois que eu entendi toda essa engrenagem que opera tão bonita em 4 passos, nós vamos entender os fatores que influenciam na experiência olfatória. Vamos falar um pouquinho do uso crônico do álcool, o que acontece, do tabaco, do envelhecimento, o que acontece, o Covid, tá bom? Então, esse é o nosso palco de estudo de hoje, e dessa maneira organizado, teremos os nossos 5 objetivos, tá? A estrutura, a estimulação do receptor, as vias, o processamento e os fatores que influenciam. Cada qual com a sua cor, para tornar o processo um pouquinho mais organizado. Oriento também aquele aluno que gosta de ler depois, eu deixo aqui o capítulo 32 do Candel, Princípios de Neurociências. E eu fiz essa aula a partir dos 100 bilhões de neurônios, a partir do Guyton, a partir do Candel e do Murilo Menezes, que é um livro de neuroanatomia. Eu fiz um compilado de todos, tá? E aí eu faço esse resumão, que eu vou disponibilizar depois também o PDF para vocês. Começando pela estrutura. Por enquanto, o som da minha voz está bom, a conexão está boa, pessoal? Sim. Ok. Ok. A partir de agora, dúvida, por favor, pergunta, tá? Vamos falar da estrutura do sistema olfatório. Antes, eu queria saber uma coisa. Alguém já chegou a ler alguma coisa? Já buscou em livro? Como que vocês estão aí nesse atual momento, nesse sábado de manhã? Professor, não tive tempo, não deu, mas alguém já conseguiu? Eu acho, Rodolfo, que quase ninguém, até nesse momento, eu acho que quase ninguém ainda pesquisou muito. Tá todo mundo estudando, porque tem prova de análisis, micro, então tá todo legal. mundo. Então tá. Beleza, Lucas, obrigado. É até mais um motivo, olha como é importante. Se você participa dessa aula, depois pega rapidinho a gravação, na gravação você pode até adiantar minha voz, deixar ela mais rápido, para, né, ver os pontos principais. Mas a ideia aqui, pessoal, da aula exclusiva principal é assim, eu vou pegar, eu vou ler
todo aquele assunto, eu vou mastigar aquele assunto e vou tentar fazer o material mais didático possível para vocês, tá? E é exclusivo, é algo que foi em cima de objetivos. Você não vai encontrar isso no vídeo do YouTube, dificilmente, porque é muito, muito específico, tá? E o principal, pessoal, é ser didático. Eu preciso muito de feedbacks. Rodolfo, tal ponto não ficou claro, para que eu possa ir melhorando esse processo, tá? Eu pensei sempre em seguir essa ideia de cada objetivo sendo construído parte por parte, cada um com uma cor, cada um com a sua imagem. Por quê? Além do cérebro aprender assim, mas eu imagino o aluno que está vendo a gravação depois, se ele não entende o 3, é muito específico, ele vai no vídeo do 3 e porque se eu não faço uma construção organizada assim, pode ser que vire bagunça, tá? Mas eu preciso muito de feedback de vocês. Pode mandar no particular, porque eu vou tentando melhorar, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela estrutura. Pessoal, olha que legal. Eu peguei aqui, eu tenho uma foto, já que vocês estão vendo a anatomia, né, do meu cérebro aqui, ó. Aqui em cima que eu estou apontando é o corpo caloso, olha que bonito. Bem aqui na base do lobo frontal, eu tenho o bulbo olfatório. Eu dou um zoom, vejo essa imagem aqui, ó, de baixo, que eu vou aumentar ela. Essa aqui, ó. Essa imagem é a melhor imagem que eu já vi para mostrar o bulbo olfatório, até do Candel. Eu vou pegar e vou tentar construir com vocês um passo a passo. Mas antes, eu vou pegar o quê? Um pedacinho aqui, ó, lá do epitélio, onde começa mesmo. Dou um zoom nele aqui, ó, e entro agora com vocês no epitélio. Gente, olha só. Primeira coisa, esse é um epitélio olfatório. O epitélio olfatório, ele contém 3 células principais. A primeira, aqui, nesse marrom mais escuro, são os neurônios sensoriais. Agora eu vou apontar na imagem. Aqui, ó. Esse é o neurônio sensorial. Eu vejo 1, 2, 3 e 4. Por curiosidade, essa parte mais escura é o núcleo dele. Além de neurônios sensoriais, eu vejo também células de suporte. Ó, ao lado de um neurônio sensorial, eu tenho aqui a célula de suporte. Olha ela aqui, ó. Ela fica ao lado do neurônio sensorial. Olha o tamanho dela. Ela vem aqui tudo, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E outra célula que eu vejo menor são células basais, que são células tronco, já que eu falo a função de cada uma. São essas pequenininhas, ó, células basais, aqui em cima, ó. Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Células basais estão na mesma cor que as células de sustentação, tá? E neurônio está aqui nesse amarelo, nesse beijinho. Vamos agora falar de cada um em específico. Vou começar com os neurônios. Esses neurônios têm uma vida relativamente curta. Olha que legal, ele tem uma vida curta, com um ciclo de vida de apenas 30 a 60 dias. Gente, o neurônio sensorial, ele dura no máximo 2 meses na sua cavidade nasal. Depois desse tempo, eles são substituídos. Como assim, professor? Esse neurônio, ele vive pouquinho, vive mais ou menos 1 mês ou 2 meses, e quando ele morre, olha que legal a função da célula basal. A célula basal é uma célula tronco. Se ela é uma célula tronco, ela possui uma característica progenitora, ela possui uma característica de se dividir e formar uma nova célula. Na medida com que o neurônio sensorial vai morrendo, uma célula basal vai se multiplicando e dando origem, se transformando em neurônios sensoriais. É como se fosse, olha que legal, no seu epitélio olfativo, um berçário, que a cada dia novas células basais estão se transformando em células sensoriais de um neurônio que acabou de morrer. Tá? Qual que é a função da célula basal? Ela é uma célula que recicla os neurônios olfativos. Isso vai ser muito importante. Quando eu for falar do envelhecimento, só adiantando, o idoso começa a perder o cheiro, essa capacidade olfativa, porque as suas células basais começam a diminuir a capacidade de proliferação. Olha que legal. E com isso, menos neurônios olfativos ele vai ter no processo senil de envelhecimento. Bom, o neurônio sensorial, ele é uma célula nervosa bipolar. Então, tem 2 extremidades. Vamos ver? Uma é o único dendrito que se estende a partir do corpo, e outra é um axônio
que vai se projetar para a parte superior. Eu vou mostrar na imagem. Vamos pegar esse aqui, ó, esse neurônio. O corpo dele, o núcleo dele, essa parte que sobe, ó, pam, 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 mais fina, é o axônio dele, ó, axônio. Beleza? Tá. Essa parte que desce em direção do epitélio, em direção da cavidade nasal, é o dendrito. Bem na ponta do dendrito, ó, na ponta do dendrito, eu tenho vários cílios. Gente, esse cílio vai ser extremamente importante, porque quando vem um odorante, uma substância química, ela chega e ela vai se grudar aonde? Nesse azul da imagem, que é o muco. O que é o muco? O muco é como se fosse uma substância pegajosa formada por glicoproteínas. Quem produz o muco? Eu vou deixar vocês tentarem responder. Quem deve produzir o muco dessas células que nós estamos vendo aqui? Quem? Quem arrisca? Quem produz o muco? Alguém? Célula de suporte. Gente, a célula de suporte, ela não só mantém, dá suporte, dá sustentação aos neurônios olfatórios, como ela produz um muco. Por que o muco é importante? Imagina uma substância que entra no seu nariz. Quando ela entra, pela gravidade, ela cai. Por que ela vai lá para a parte superior e gruda na parte superior para você sentir o cheiro de alguma coisa? Porque o muco é como se fosse uma cola. Quando ela gruda no muco, no meio desse muco eu tenho cílios, cílios dos neurônios sensoriais. E no cílio é que eu vou fazer o processamento, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, daquela substância. Então, olha como eu tenho uma engrenagem muito bem montadinha aqui. Um neurônio, que na ponta dele ele manda um dendrito, e nesse dendrito vários cílios, e é no cílio que eu vou reconhecer uma substância odorífera. Eu tenho células de suporte, sustentação, que mantém essa estrutura íntegra, além de secretar um muco, e nesse muco todo odorante vai se ligar, e eu tenho células basais, que quando o neurônio sensorial morre depois de 1 ou 2 meses, elas substituem. Perguntas, entenderam? Aqui ou não? Sim. Sim? Tá. Essa célula. Professor, Sim. pode perguntar primeiro. Pode falar, Adri. Quem que secreta o muco? Quem secreta o muco? Essa célula de suporte. Tá? Ok. Essa célula de suporte não é um neurônio, ela está até aqui em rosa, tá? Imagina que é uma célula que ela é vizinha do neurônio sensorial e ela é muito importante para duas funções. Primeira função, ela mantém a estrutura íntegra, ela dá o suporte, por isso chama célula de suporte. Segunda função, ela produz um muco que vai ser fundamental para que o odorante, substância química, possa se ligar. Respondido? Obrigada. Legal. Essa célula suporte, ela tem uma função glandular? Tem. No meio dessa célula de suporte, eu vou mostrar uma outra imagem depois, temos glândulas que secretam esse muco. Perfeito. Tem uma função glandular. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Não? Tá. Eu gosto muito dessa imagem. Se vocês quiserem até desenhar ela, olha que legal. Quando forem fazer o fechamento, você pode desenhar e falar para o seu professor cada uma das 3 células. Basais, função, ela é uma célula embrionária que produz novos neurônios que vivem só 30, 60 dias. Célula de suporte, sustentação e produção de muco. E o neurônio sensorial, é ele que faz o reconhecimento de um odorante e transforma ele em um sinal elétrico, que vai ser enviado lá para o seu córtex olfativo. Então, olha só. Nós pegamos só esse pedacinho e agora na imagem um pouco mais completa.
Tudo que está em bolinha azul aqui são odorantes, tá? Substâncias químicas. Tudo que está no azul mais claro atrás é o muco que foi produzido por essas células de suporte. Eu tenho os cílios dos neurônios sensoriais, aqui em bege. Em rosa mais clarinho entre eles, parecendo colunas aqui, né? As células de suporte. E outras células menores localizadas acima, as células basais. Todo esse conjunto eu chamo de epitélio olfatório. Esse epitélio possui 3 células principais. Já que eu vou subir, eu só quero saber do epitélio para baixo aqui, alguma dúvida a mais? Não. Beleza. Gente, olha o neurônio de novo. O neurônio, ele tem um corpo. Na parte que desce é o dendrito com os cílios. E na parte que sobe mais fininho, o axiônio. Gente, esse axiônio vai sair do seu epitélio e vai ter que atravessar um osso para poder chegar lá no bulbo olfatório. Esse osso se chama placa cribriforme. De novo, placa, vou aumentar, vou dar um zoom aqui, ó. Cribriforme. O que que ela é? Ela é uma parte fina e perfurada do osso etmoide da face. Tá bom? Então, essa placa cribriforme, ela tem vários poros, ó, por onde os axônios conseguem passar. Eu vou mostrar uma imagem melhor depois, tá? Quando esse axônio, ele atravessa esse osso por essas aberturas, por esses poros, ele chega onde? Ah, no bulbo olfatório. No famoso bulbo olfatório. Como que é um bulbo olfatório? O bulbo olfatório, ele é organizado em vários glomérulos. Imagina como se fossem vários bairros de uma cidade, tá? E o bulbo olfatório é uma cidade e cada glomérulo é um bairro. Gente, olha que legal. Aquele axiônio que saiu de um neurônio sensorial olfatório, ele vai parar lá no glomérulo. É no glomérulo que é o destino final dele. Por quê, professor? Porque lá no glomérulo é que ele vai estabelecer o primeiro contato neural com outro neurônio, com o segundo, porque esse aqui é o primeiro da cadeia, né? O primeiro é o neurônio sensorial olfatório. Quem é o segundo? O segundo, ele está localizado dentro do bulbo, e ele vai fazer uma sinapse, um contato com esse neurônio olfatório. E eu tenho 2 tipos. Ou pode ser uma célula tufosa, ou uma célula mitral. De novo, lá no bulbo, o segundo neurônio da cadeia vai estabelecer uma sinapse lá no gânglio, no glomérulo, com os neurônios sensoriais olfatórios. E eu tenho 2 tipos, ou vai ser uma célula tufosa ou uma célula mitral. São essas células, esses neurônios aferentes, sensitivos, que levam a informação até o córtex olfatório. Não é o neurônio sensorial. Se fosse ele, o axônio dele seria tão comprido que iria continuar até chegar no córtex. Mas não, ele para bem na hora que ele chega no bulbo. Então, eu preciso de uma segunda célula. Pessoal, glomérulo, bulbo olfatório com as suas 2 células. Perguntas? Não. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou destacar, então, aqui 3 células importantes. Sem elas, nós não vamos entender a fisiologia. 1, neurônio sensorial olfatório. 1. 2, essa segunda célula. Então, essa primeira, o neurônio sensorial olfatório, eu posso chamar neurônio de primeira ordem, porque é o primeiro. Célula tufosa mitral, neurônio de segunda ordem. Professor, e qual que seria o último neurônio? O terceiro é o que fica lá no córtex olfatório, que recebe o nome de célula piramidal. Por que piramidal? Porque ela forma como se fosse uma pirâmide. Olha que legal o corpinho dela. Tá vendo pirâmides?
esse seria o terceiro. Para que você sinta o cheiro agora de qualquer coisa que está no seu ambiente aí, você precisa de 3 células, senão você não sente. A primeira, que capta o odorante, neurônio sensorial olfatório. Onde ele mora, professor? No epitélio olfatório. Segunda célula, o segundo conjunto, porque são 2 células aqui, ou é a tufosa ou é a mitral, nós não vamos ver diferença entre elas aqui, tá? Essas células correspondem ao neurônio de segunda ordem. Onde elas moram? No bulbo olfatório, professor. Terceira célula, que vai processar tudo isso, mora onde? No córtex olfatório, como ela chama? Piramidal. Então, eu preciso neurônio sensorial olfatório, preciso da tufosa ou mitral e preciso da piramidal. Ok? Vamos ver uma outra imagem, olha que legal. Ô, professor, então o bulbo aí, na verdade, é a região de sinapse, né? Sim. Ele tem mais alguma função? Ó, o odorante, vocês vão perceber que ele vai... Desculpa, perdão, os glomérulos. Ah, tá bom. Sim, ele é fundamental. Por quê? Porque quando o odorante, nós vamos ver, se ligar no cílio, o odorante, ele vai estimular essa célula. Essa célula, como qualquer outra célula do seu corpo, só entende sinal elétrico, que vocês já viram como potencial de ação, despolarização, do que quiserem chamar. Então, vocês vão perceber que quando ela liga, cria um sinal elétrico, que ele sobe, pam, 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 todo dendrito, corpo, axônio, tan, 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 chegou aqui. Quando esse sinal elétrico chega aqui, ele tem que ser passado para a próxima célula, que nesse caso aqui é a mitral. Como que ele é passado? Porque nesse glomérulo existe um contato entre essas 2 células, uma sinapse. Aí esse sinal elétrico passa pela mitral e continua pela mitral, por todo o bulbo. Pam, 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 pam. Chegou aonde? Lá no córtex. Aqui eu tenho a segunda sinapse, que agora é entre o neurônio mitral com o piramidal. Aqui foi entre o neurônio sensorial com o mitral, percebeu? Aqui é a segunda. Esse sinal elétrico passa para a piramidal e ali nela eu vou criar o cheiro. Se não fosse esse glomérulo, o sinal nunca chegaria na mitral, nunca chegaria na piramidal, você nunca sentiria nada de cheiro. Respondi? Sim, obrigada. Imagina. Pessoal, eu vou mostrar uma outra imagem, porque quando eu mostro várias imagens, facilita. Então, olha só. Osso etimoide, que eu falei para vocês. Olha que legal, ele perfurado. Cada buraquinho desse é que passam os neurônios. Aqui, cavidade ou epitélio olfatório. Ele faz um corte aqui, ó, um corte não, ele destaca num retângulo aqui e eu vejo maior aqui, ó. Vamos ver então? Beleza. Aqui embaixo que eu estou apontando, deve ser o muco que está presente aqui mais escuro. Cada neurônio desse em amarelinho, quem que é? Me respondam, por favor. O amarelo, quem é? Neurônio sensorial. Neurônio sensorial olfatório. É legal vocês falarem isso olfatório, olfativo, porque você pode ter neurônio sensorial de tato, neurônio sensorial de dor, tá? Então, esse é o neurônio sensorial olfatório. Muito bem. Quem é esse aqui, rosa mais claro? Vou dar um zoom aqui, ó. São as células de suporte, né? Ótimo. E essas menores aqui, ó, estão em roxinho. As basais. Perfeito, perfeito. E aqui deve estar o muco com tudo que é importante. Tá. Isso aqui seriam os cílios, tá, gente? Não dá para ver tão bem, mas essas pontinhas, os cílios. Aí isso aqui são os axônios que sobem, olha lá, ó, pelo osso, buraquinho do osso. Olha que bonito. E aqui eu tenho um glomérulo, ó, um glomérulo, outro glomérulo. Célula em tufo e célula mitral em vermelho. Tudo isso aqui em amarelo mais escuro é o bulbo olfatório, que vai chegar uma hora nas áreas corticais. Olha que imagem linda. Só para que vocês treinem a anatomia, que vocês estão bem aí, ó. Estou vendo um pedacinho do córtex, do lobo frontal. Isso aqui é um pedacinho do corpo caloso. Isso aqui é tálamo. Aqui cortou, mas seria o hipotálamo. Isso aqui seria lobo temporal, essa parte de baixo. Beleza? Bom, com isso, completamos o nosso primeiro objetivo, que é muito importante. Meus queridos, minhas queridas, dúvidas nessa estrutura do bulbo olfatório? Essas células? Não? Não. Tá. Comecem, sugestão,
fazendo a devolutiva. Quem gosta de desenhar, vai lá no cantinho e já faz. Ó, tá fazendo uma imagem só. Desde o muco, olha que legal, do muco, a célula sensorial olfativa, do lado a sustentação, as basais, atravessando a placa, chegando lá no bulbo, os glomérulos, a mitral em tufo, chegando no córtex. Quando você faz esse desenho e fala a função de cada uma, vai ficar muito didático, vai ficar muito organizado, tá? Vamos para o 2. Já que eu entendi o cenário, esse cenário tão bonito, deixei em cinza já aqui, ó, porque já foi visto, vamos entender agora como acontece a estimulação do receptor olfatório. Vamos lá. Beleza. Eu vou usar a mesma imagem. Vamos pensar na flor. E aí, eu queria destacar uma coisa. O que é uma substância odorífera? É uma substância química volátil que fica, né, dispersa no ar, que é percebida como odor. Então, se o professor te pergunta o que é uma substância odorífera, você vai falar uma substância química volátil, percebida como odor. Ela vai ser detectada por aquele neurônio sensorial olfatório, lá nos seus cílios, que fica tudo dentro do epitélio localizado no seu nariz. Vamos ver isso então. Olha só. Imagina que esse homem aqui, ele vai sentir o cheiro da flor. Gente, primeira coisa que tem que acontecer é o quê? Essa substância odorífera, ela tem que chegar onde? Lá no muco. Ela tem que chegar onde? No epitélio olfatório. Para ser mais específica, ela tem que chegar onde? No cílio de uma célula olfativa. Rodolfo, como que ela chega? Quem me fala? Como que essa substância, o que facilita para que essa substância chegue aqui em cima? O quê? Eu acredito que sejam os movimentos ciliares. Tá, o movimento ciliar pode ajudar, mas você precisa de alguma força que tire essa substância do ar e mande ela para o seu nariz. Daí seria a inspiração. Inspiração, perfeito. Se não fosse a inspiração, eu não traria lá a substância entrando, com animação, pam, 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 pam. Olha, o propósito da inspiração, qual que é? O propósito da inspiração é tirar um O2, mandar esse O2 lá para o alvéolo, para o seu pulmão. Esse é o objetivo principal. Só que junto você ganha o cheiro, porque quando vem um ar com O2, substâncias odoríferas presentes nesse ar entram junto. E quando elas entram, gente, olha que legal, o pouquinho que chegar no epitélio, tem o muco que é uma cola, ela pá, gruda no muco, te dando a capacidade, além de inspirar o O2, de sentir um cheiro. Olha que legal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender que a partir da inspiração, veio, faz de conta, cada bolinha em verdinho, azul mais escuro, é uma substância odorífera daquela rosa, tá? Daquela planta. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, vou fazer um recorte bem aqui, ó, dessa região, que é o contato inicial, que eu tenho os cílios do dendrito do neurônio sensorial olfatório. Vou aumentar ele, olha que bonito, aumentei. Então, aqui, ó, só para que vocês tenham noção dessa imagem. Essa aqui é uma célula de sustentação, essa é outra. No meio aqui, ó, é a terminação do dendrito de um neurônio sensorial olfativo, e cada cobrinha dessa aqui parece, ó, cada bracinho desse povo é um cílio. E bem no cílio, olha que imagem fantástica, bem no cílio, que é a parte mais importante, eu tenho um conjunto de proteínas que irão responder àquela substância. Que eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar e vou dar um zoom nessa pequena parte. Olha, então quando eu dou um zoom nesse pedacinho aqui, ó, eu tô vendo a membrana do cílio, aqui ó, a membrana, tá? O interior do cílio, e essa aqui é a parte exterior, onde eu tenho um muco, tá? O meio extracelular. E a substância odorífera em verdinho chegando aqui, ó. Olha que legal. O que mais eu tenho? O que eu tenho grudado nesse cílio? 3 proteínas, 3 não, 4. Que quando você
fizer na parte A no seu fechamento, toda a estrutura, e quando você chegar aqui na B, que é como isso vai ser estimulado, a pessoa que não entendeu vai entender muito bem, tá? Porque esse desenho, ele é vital para que vocês façam na lousa lá. Olha o que eu tenho. De novo, a membrana do cílio, essa aqui, beleza. Aqui fora, cheio de muco, muco, imagina que o muco tá aqui, a substância odorífera chegou, puf, grudou no muco, então agora eu posso processar ela. A primeira proteína que vai processar, que vai reconhecer a substância odorífera, como que ela chama? Receptor para a substância odorífera, que é esse azul. Receptor, porque ele recebe, olha que fácil. Receptor para a substância odorífera. Segunda proteína. Além do receptor em azul, eu tenho uma outra proteína que não fica grudada com a substância odorífera, muito pelo contrário, ela está lá dentro do cílio, chama proteína G. Vocês já viram muitas proteínas G na vida de vocês. Além de proteína G e do receptor, eu tenho uma outra aqui, ó, que também está na membrana. Gente, isso aqui é vital. Recebe o nome de adenilatociclase. Adenilatociclase. É só um nome, você vai memorizar. Adenilatociclase. E a última importante em verde é o canal que vai entrar algum íon e criar o sinal elétrico. Como chama esse canal? Chama canal ativado por nucleotídeo cíclico. Nossa, Rodolfo, que nome difícil. Vamos de novo. Canal ativado por nucleotídeo cíclico. Eu vou melhorar esse nome, porque algumas referências colocam como canal ativado por AMP cíclico. AMP cíclico. Tá bom? São essas 4 proteínas. Quem não entendeu, segura um pouquinho, porque agora eu vou explicar como a substância odorífera, como o odorante, vai ativar essa maquinária. Mas antes, os humanos têm aproximadamente 350 receptores diferentes para os odores. Esse receptor aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, nós temos agora, a nossa cavidade nasal, uma média de 350 tipos. Professor, é muito? Muito? O camundongo tem 1000. Rodolfo, então significa que o camundongo tem um cheiro melhor que o humano? Muito melhor. O cachorro tem muito mais. Cada vez mais receptor o animal tem, melhor é a discriminação de cheiro dele. Rodolfo, mas por que o humano tem tanta? Porque o cheiro é importante para o humano, mas tem um sentido que é muito mais importante que o cheiro, e o nosso é o melhor de todos da Terra. Qual é esse sentido? Qual é o sentido que no humano é muito desenvolvido? Vital. Tato também, visão. A nossa visão é muito importante, tá? Beleza. E aí vem a pergunta, como uma substância odorífera vai estimular esse receptor? Vamos lá. Pessoal, ó, o que eu vou fazer? Essa imagem aqui é a substância chegando. Todas essas proteínas, antes da ligação da substância odorífera, estão em repouso, estão quietinhas. Olha o que vai acontecer agora. Vai acontecer isso nessa imagem. A substância foi reconhecida pelo receptor. Quando ela é reconhecida pelo receptor, ela vai ativar esse receptor. O receptor ativado, eu vou mostrar daqui a pouco numa animação. O receptor ativado, olha a proteína G como que estava inativa aqui, quietinha. O receptor ativado, a substância está dentro dela, ele faz o quê? A proteína G faz alguma coisa. E aí essa proteína G libera uma unidade dela, que chama unidade alfa, que vocês já sabem que é a parte ativa de proteína G, e essa unidade alfa sai da proteína G e vai até a adenililciclase. Quando ela chega na adenililciclase, o que ela faz? Ela faz a adenililciclase fazer agora a sua ação. Qual que é? Formar a AMP cíclico. Opa, esse não é um canal ativado para AMP cíclico? Então esse AMP cíclico abre esse canal,
entra sódio, entra cálcio, cria um sinal elétrico que vai ser enviado para o seu sistema nervoso. Rodolfo, consegue explicar isso com mais calma? Agora. Então vamos lá. Em passos. Passo 1. Ligação da substância odorífera, exemplo, essa substância que saiu lá daquela rosa no receptor. Ela veio, pam, 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 se ligou no receptor. E aí, ativa o receptor. Passo 1. Passo 2. O receptor, agora ativado, ele ativa, por sua vez, igual uma cascata. Ativa a proteína G. Na verdade, qual a subunidade dela? A alfa. Porque a proteína G tem subunidade beta, gama e alfa. Qual que saiu e foi até a adenilciclase? A alfa. Então, passo 2. O receptor, que foi ativado pela substância odorífera, ele vai ativar a subunidade alfa. Esse foi o passo 2. Passo 3. A subunidade alfa, estão vendo? A cada hora é um. Se você ver passo a passo, é fácil. A subunidade alfa ativa aqui a adenilciclase, fazendo com que ela transforme o quê? Os ATPs presentes nessa região em AMP cíclico. Gente, cada triângulo escuro aqui é um AMP cíclico. Quem fez isso? A adenilciclase. Por quê? Porque a proteína G mandou. Por que ela mandou? Porque o receptor foi ativado. Passo 1, passo 2 e passo 3. Até a formação do AMP cíclico. Quem não entendeu e quer perguntar? Rodolfo, você poderia passar de novo o passo 3 para mim, por favor? Passo. Você entendeu o passo 2, correto? Que vem a subunidade alfa e ativa aqui, ó, essa adenilciclase, tudo bem? Sim, sim. Beleza. O que a adenilciclase vai fazer? A adenilciclase, ela vai pegar ATPs, ATP é aquela molécula de energia que tem em toda a célula, ela vai pegar um ATP que estava aqui quietinho e vai quebrar ele, transformar ele em AMP cíclico. Então, o AMP cíclico, essa molécula, ela veio de um ATP. Mas quem que transformou, quem que criou ela? A adenilciclase. Obrigada. Ficou claro? Sim. Sim? Tá. Mais alguém? Ô, professor, então, me parece que é um canal iônico ativado por uma proteína associada, por um receptor associado à proteína G? Isso, que bonita analogia. Olha que legal. Ó, eu vou finalizar e vou voltar na sua linha de raciocínio, que foi muito boa. Quando o AMP cíclico é liberado, o que ele faz? Ele vem, pam, 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 puf, abre esse canal que estava fechado. Esse canal, então, ó, o AMP cíclico abre canais iônicos de sódio e cálcio. O sódio e o cálcio é um íon que vai entrar na célula, criando aqui o sinal, pum, elétrico. Gente, olha que bonito. Uma substância química não chega no seu cérebro. Não chega. O seu cérebro só entende uma mensagem, sinal elétrico. O seu cérebro só entende uma mensagem, sinal elétrico. O que acontece dentro desse bendito cílio? Olha que engrenagem tão linda. Ele transforma algo químico, através desse processo, na mensagem que vai ser processada para você sentir cheiro, que é um sinal elétrico. Se eu fosse comparar, olha que legal, com a visão. Eu saio do epitélio olfatório e entro na retina. Não tenho aqui esse receptor, vai ser uma rodopsina, que não vai ser uma substância química, vai ser a luz. Mas, quando estimula, culmina na abertura de algum canal iônico. Então, gente, aqui é uma proteína, é um receptor acoplado a uma proteína G. E essa proteína G ativa uma cascata que libera AMP cíclico, que abre canal e cria sinal elétrico. Essa analogia que eu ia perguntar. A diferença é que a substância odorífera vai ser... É como se fosse a luz da visão, né? Perfeito. E aí, olha que legal. Cada órgão do sentido, vocês mataram algo, quem sabe, que eu demoro um mês para fazer o meu aluno entender. Cada órgão do sentido, ele tem duas coisas específicas. Duas. Uma,
o estímulo e o receptor que responde a esse estímulo. Exemplo. Olfato. Qual é o estímulo químico? Uma substância química. Qual é o receptor? Um receptor odorífero que responde a estímulo químico. Agora vamos para a visão. Qual é o estímulo? Luminoso. Qual é o receptor? É uma rodopsina que só responde ao estímulo luminoso. Agora, tato. Tá. Tato. Qual é o estímulo? Mecânico. Toque. Qual é o receptor que fica na pele? É um receptor que vai deformar só para o estímulo mecânico. Se a substância odorífera chegar no receptor do tato, não faz nada. Se chegar na rodopsina, não faz nada. Assim como se a luz chega aqui, não faz nada. A natureza é tão sábia que cada modalidade sensitiva, visão, olfato, audição, enfim, tem um estímulo próprio com um receptor próprio. Todos culminando na abertura de um canal iônico que transformam a luz, o cheiro, a substância química, o estímulo mecânico na única mensagem entendida, sinal elétrico. Olha aqui como essa imagem ela fala muito para a gente aí. E pode ser que as provas eu percebo que elas adoram essa maquinária molecular funcionando. Pode ser que eles peçam isso. Mais dúvidas? Entenderam? De verdade? Essa é a parte mais difícil da aula. Me deu isso, vai entender tudo. Então, olha que bonito antes e depois. Antes de chegar, olha a maquinária toda quietinha, o canal fechado. O que eu quero, no final, é abrir o canal. Para abrir o canal, ativou a proteína G adenosiclase MP5, pum, entrou. Minha sugestão, tá? Que você faça na devolutiva essa imagem de cima, bonitinha, pá, e depois ela ganhando vida. E quando ela ganha vida, coloca, gente, 1, 2, 3 e 4. Se você explica nessa ordem para o seu professor, ele vai adorar, porque é uma lógica, uma construção. Conheci o epitélio, agora eu estou entendendo desde o momento que chega a substância odorífera até criar o sinal elétrico. Bom, um detalhe. Humanos e outros animais habituam-se rapidamente aos odores, como pode ser observado no enfraquecimento da percepção de um odor desagradável quando ele é apresentado de forma contínua. Exemplo. Vocês repararam que se você fica muito tempo sentindo um cheiro, ele para de existir, ou ele diminui, a sua percepção diminui. O cheiro pode ser bom ou ruim. Mas, bom, vamos imaginar que você tem um perfume que você adora. Quando você comprou o perfume, você espirrava uma vez, agora você espirra 10, porque eu não estou sentindo mais meu cheiro. Essa habituação, ela existe, e ela é natural. Por que isso acontece? O que acontece? Olha que legal. A adaptação das substâncias odoríferas é causada, em parte, pelo fechamento dos canais iônicos ativados por MP5, que é o nosso verdinho aqui, ó. Canal iônico ativado por MP5. Gente, o que acontece? Se uma substância odorífera ela fica muito tempo aqui ligada, chega um momento que esse canal ele cansa. Mesmo tendo aqui a MP5, ele não abre mais. Só se você mudar a substância é que vai abrir uma outra gama de canais e um novo cheiro vai ser sentido. Isso é tão legal que quando você está experimentando um cheiro para comprar um perfume, você vai para um perfume, vai para outro. Quando você vai no 10º, não sei mais nada. Aí o que a vendedora ou o vendedor faz? Te dá um café. Porque o cheiro do café, olha que legal, ele reseta esses canais para que você possa não ter influência de um cheiro no outro. Entenderam isso? Ou não? Eu achei essa quando eu estava lendo, eu achei que podia ser interessante falar isso. É como se esses receptores eles se saturassem com Isso. Muito bem. Isso mesmo. E o café, ele ajuda a que eles voltem ao normal. Ah, entendi. Tá? Ô, professor, e será que estaria correto fazer essa analogia? Vamos pensar aqui, se não desligasse, teoricamente, conforme a Ju comentou, a gente ficaria sentindo esse odor. Mas talvez o cérebro nosso não focaria naquilo que realmente... Que analogia fantástica, muito bom. Que pensamento inteligente, isso mesmo. Porque o meu ambiente ele é dinâmico. Eu estou sentindo cheiro agora,
numa caminhada do perfume da minha amada. E andando com ela numa mata fechada, seca. Estou tão concentrado no cheiro dela, e que se não fosse essa habituação, eu não sentiria o cheiro de uma fumaça que vem 1 quilômetro na minha frente. E nós dois seríamos mortos, amando mais mortos. Eu acho que foi o melhor exemplo que eu pude pensar aqui. A fumaça de um fogo, entendeu? Tranquilo? Sim. Sim? Tá. Pessoal, e por que nós possuímos a capacidade de sentir diferentes odores? Por exemplo, essa maquinária ela acontece para todo odor, do cheiro de uma fumaça, a um cheiro de um perfume, a um cheiro de uma comida, a um cheiro desagradável, seja o que for. Quem consegue me explicar, Rodolfo, como então que eu consigo processar o cheiro? Na verdade, já vou adiantar a resposta. Olha que legal. Temos diferentes combinações de receptores. Nós temos 350. Cada cheiro, o cheiro de uma planta ou o cheiro de um perfume, cada objeto do meio ambiente, ele libera uma quantidade de substâncias odoríferas diferentes. E cada quantidade, cada substância, então, ela vai ser detectada por uma constelação, por um grupo, por um conjunto único de receptores. E assim causando um cheiro distinto. Exemplo, cheiro da rosa, faz conta que estimulou aqui 1000 receptores. Esse padrão de 1000 dá o cheiro da rosa. Cheiro do perfume do Rodolfo, estimulou 3.000. 3.000, o cheiro do perfume do Rodolfo. Cheiro do alho, 10. Gente, você pode estabelecer aqui infinitas possibilidades de combinação. E assim, cada única constelação estimulada de receptor faz com que você tenha a percepção de infinitos tipos de odor. Entenderam isso? Sim. Sim? Uhum. Tá, legal. Com isso, completamos o passo 2. Passo 3, vias. Agora é mais rápido, tá? Olha que bonito. Tudo que vai sendo feito na mesma imagem padronizado vai ficando cinza porque entendemos. O que ganha cor é o próximo passo. Entendi estrutura, entendi estimulação. Vamos entender agora como esse sinal elétrico que foi formado lá no bendito do cílio chega no córtex olfatório. Por enquanto, não é um Rodolfo com cheiro, não. É um Rodolfo apenas com a estimulação do epitélio dele. O cheiro vem só se a mensagem for chegar aqui. Então, olha que legal. Vamos lá. Vou de novo na mesma imagem. Olha como é importante ter aquela imagem do começo. É um cenário que nós conhecemos agora. Gente, vou pegar, só quero destacar agora um pedacinho da parte superior por onde esse sinal vai chegar, esse sinal elétrico, tá? Olha que legal. Eu fiz um recorte, ó, neurônio sensorial, vou aumentar um pouquinho aqui, vamos lá, vou aumentar, beleza. Ó, neurônio sensorial olfatório, subindo aqui, tá? Imagina que o sinal elétrico foi criado lá no cílio dele, subiu, chegou aqui no bulbo, o glomero, ó, um glomero bonitão, tá? Aqui a célula mitral, imagina que essa é a célula em tufo, aquela segunda célula, segunda ordem. E, Rodolfo, você mostrou, além do neurônio sensorial, além da mitral e em tufo, 2 células em cinza, que até então você não tinha falado nada delas. Mostrei. Por quê? Eu fui percebendo que eu tenho que preparar para vocês um assunto que é sempre assim, seguindo os objetivos de estudo de vocês, e o quanto mais informações é melhor, porque às vezes o professor pode perguntar algo muito específico, tá certo? Que eu nunca vou conseguir esgotar o assunto. Se você chegar com esse conhecimento, eu consigo te fazer várias perguntas que não estão nem no caderno. Mas eu estou tentando, ao máximo, fazer com que vocês tenham tudo, tá? E pode ser que algum aluno que leu, ou algum professor que fez uma pergunta mais específica, vá perguntar dessa bendita célula periglomerular ou célula granular. Ele vai falar, Rodolfo, sem vergonha, não me falou nada. Então, olha só. Gente, os axônios terminam dentro de glomérulos, isso eu já sei, onde estabelecem conexões sinápticas com neurônios mitrais ou em tufo. Beleza, Rodolfo, isso você disse. Mas ainda existem
interneurônios, porque são pequenos neurônios. 2, os periglomerulares, ó, que estão bem aqui no glomérulo. Estão vendo esse pequenininho? Vou dar um zoom nele aqui, ó. E eu também tenho as células granulares. Essa aqui, ó. Vou dar um foco nela, granular, que fica já direto em contato com a mitral em tufo. Por que eu mostrei que eles são importantes? Porque, gente, esses neurônios, eles podem refinar o cheiro. Como assim? Quando o sinal elétrico ele sobe e vai para a mitral em tufo, essas células ainda podem inibir alguns conjuntos, deixando uma via ser muito específica para chegar lá no córtex. Elas são inibitórias, é como se elas refinassem a informação sensorial, ela pode ser refinada aqui no bulbo, para ser enviada no córtex olfatório. Então, vamos imaginar que eu estimulei aqui 1.000 células mitrais em tufo. Mas, na verdade, quando vem a célula periglomerular e granular, como elas vão inibindo, de 1.000, ela pode inibir, faz de conta, 200 células, e só 800 células é que vão levar aquela mensagem. Tem muito estudo ainda na função dessa célula periglomerular e granular, mas quase todos falam o seguinte: elas funcionam como um processo de refinar o sinal elétrico antes dele chegar no córtex. Era isso que eu tinha para trazer em específico de 2 células que até então eu não traria. Ontem de noite resolvi colocar. Entenderam? Sim. Beleza. Muito bem. Vamos lá agora mostrar a via. O Candel, ele é tão legal que ele fez um esqueminha, ele pegou esse corte aqui, ó, esse corte, e ele faz um esquema que eu mudei, eu alterei, tá? Eu tentei deixar ele um pouco mais didático, eu mandei no Photoshop em si, trabalhei um pouco nele, onde ele pegou esse corte e vai mostrar toda a via até chegar no córtex, tá? Que eu vou dar um zoom nela aqui, ó. Esse esquema eu tenho muito como sugestão que quando você for fazer a via, desenhe ele também lá na terça-feira. O que eu tenho aqui? Imagina que aqui embaixo é um desenho mais esquemático, ele não segue tanta anatomia, tá? É o epitélio olfatório, beleza? Onde tem muco, onde tem cílio, onde tem célula sensorial olfatória, beleza. O que eu tenho aqui em cima? Parecendo aqui um balão, o bulbo olfatório. Legal. O que eu tenho aqui? Célula mitral e entufo no glomérulo. Legal. Até que tudo bem. O que mais eu tenho? A célula mitral e entufo, elas sairão do bulbo olfatório indo em direção ao córtex. Como que chama o axiônio dessas células em direção ao córtex? O famoso trato olfatório. Esse aqui é novo. Então, olha que bonito. Em azul escuro é mitral, em azul claro é entufo. Aqui, o conjunto dessas células, o axiônio delas, eu chamo de trato olfatório. Quem quiser pegar uma aguinha, vai lá, pega uma aguinha, respira, volta, depois que perdeu, assiste na gravação, tá? Vamos lá. Pessoal, imagina então que aquele sinal elétrico criado porque abriu aquele canal sensível a MP cíclico, lá embaixo, ele foi transmitido e em algum momento ele chegou aqui na célula mitral em tufo. E esse sinal ele vai subir. Chegando onde? No meu córtex olfatório, tá? Como ele vai chegar lá? Através do trato olfatório. Professor, você consegue trazer alguma imagem real anatômica? Agora, ó, vamos aumentar essa aqui. Pessoas, eu vejo aqui um encéfalo. E já que vocês estão bem nessa anatomia da prova, eu vou destacar alguns pontos rápidos aqui. Começando aqui embaixo. Medula, da medula forma o bulbo, do bulbo forma a ponte, da ponte aqui atrás eu não vejo muito bem o mesencéfalo, as 3 partes do tronco encefálico. Aqui atrás eu tenho cerebelo, tudo que está em amarelo são os nervos cranianos. Aqui eu vejo lobo temporal, aqui em cima é a parte inferior do lobo frontal. Não vejo, mas aqui atrás estaria o occipital e lá em cima o parietal. Em verde,
Olha o bulbo olfatório. Eu estou numa vista inferior. Bulbo olfatório. Do bulbo eu formo o trato olfatório. Olha que imagem linda. Dúvidas aqui? Nessa Professor, neuroanatomia? Ah, esse trato olfatório, ele não forma já um nervo? e isso, qual é o par craniano? Ai, eu não me lembro. Primeiro par craniano. Um outro fator. Primeiro par craniano. Então, olha que legal. Só para vocês sentirem um pouquinho dos pares cranianos. Trato olfatório aqui em verde, formando o primeiro nervo, que é o nervo olfatório, par 1. Bem aqui, ó, é o nervo óptico, chegando no quiasma óptico. Aqui embaixo, o terceiro par, que é o óculo motor, depois troclear. Aqui na ponte, esse grandão é o trigêmeo, que tem 3 ramos. Um deles vai lá para a sua mandíbula, e o dentista faz anestesia e pega esse bendito para você não sentir dor de dente na hora. Mas, enfim, aí eu poderia falar mais dos pares cranianos, é só para vocês terem uma ideia. Gostou da anatomia, neuroanatomia? Isso dá com... O Hudson até falou, Rodolfo, você não consegue pegar uma aula para gente de anatomia, mas só em mais, assim, fica difícil. Eu gosto de mostrar na peça, porque neuroanatomia não é difícil, é fácil. É só você seguir um passo a passo. Meus queridos, olha que legal na imagem. Bulbo olfatório. Trato olfatório. De novo, bulbo olfatório, trato olfatório. Não é difícil, tá? Muito bem. Então, esse esqueminha aqui, ó, é do bulbo e do trato que vai chegar nas áreas corticais aqui embaixo, tá? Quais são essas áreas corticais? Gente, o córtex olfatório, se você for ler os livros que você gosta aí, ele vai dividir em 4 áreas principais. Alguns livros podem dividir em 5 ou 6. Eu vou falar das 4 principais que eu acho que já serão bem legais para o fechamento na terça, tá? Então, o que compõe o córtex olfatório? Perceba que é onde as células do bulbo, tanto mitral e tufo, vão mandar a informação, tá? Eu tenho, são só nomes, por favor, vamos memorizar agora só o nome. Córtex piriforme. Segundo, tubérculo olfatório. Terceiro, amígdala. Quarto, córtex entorrinal. De novo, agora dando o foco. Primeiro, córtex piriforme. Segundo, tubérculo olfatório. Amígdala. Não é a amígdala de cavidade nasal, não, por favor. É a amígdala lá do seu cérebro. E quarto e último, córtex entorrinal. São essas 4 áreas que compõem o córtex olfatório. Agora, eu vou mostrar essas áreas lá na peça, nossa imagem, e aí eu abro para a pergunta, tá? Ó, vamos lá. Gente, isso aqui eu já sei, essa neuroanatomia. Bulbo, facinho, professor. Trato, facinho. Os dois estão bem na base do lobo frontal, lindo, maravilhoso. Mas me fala agora quem é aquele córtex. Primeira região. Eu pintei aqui em verde, ó, bem na base do lobo temporal. Esse não é trato olfatório, não, perdão. Gente, saiu errado aqui, ó. Esse aqui, ó, você que tá vendo a gravação agora ou ao vivo, tá errado. Esse aqui, o certo era estar escrito córtex piriforme. Esse aqui que é o piriforme. Perdão, viu, gente? Eu não vi esse errinho. Córtex piriforme. Viram ele? Dúvidas nele? Ele fica bem aqui na base, ó, mais medial do lobo temporal inferior. Próximo, em azul, tubérculo olfatório. Rodolfo, onde fica o tubérculo olfatório? Ele fica no lobo temporal? Não. Ele está ficando na base, ó, muito próximo do trato olfatório, ó, na base do lobo frontal. Em amarelo, amígdala. Fica aqui dentro também do lobo temporal.
E, por fim, em rosa, atrás da amígdala, atrás aqui do córtex piriforme em verde, o córtex entorrinal. São só nomes. Amígdala, córtex piriforme e córtex entorrinal, lobo temporal. Bulbo olfatório, trato olfatório e tubérculo olfatório, lobo frontal. Todos localizados nessa parte inferior, na base. Podem perguntar. Professor, a memória do cheiro vem porque está conectado com a amígdala, né? Você vai ver que a amígdala vai ser emoção. A memória vai ser porque eu vou mostrar mais para frente um hipocampo aqui, tá? Certo. Então, a tendência é que desperte uma emoção. Perfeito. Por que tenho tanta área? Você já adiantou uma coisa muito legal. Ô, Rodolfo, por que você não tem? Porque eu entendo. O bulbo olfatório, ele capta o sinal. Para mim tá lógico isso. O trato olfatório, ele leva o sinal. Mas por que eu tenho 4 áreas de processamento corticais? Por que apenas não uma? Porque eu não vou só sentir o cheiro. Uma dessas 4 sente o cheiro. Só que uma sente o cheiro, a outra cria pensamento do cheiro, a outra cria emoção do cheiro. Olha que legal. Porque o processamento, ele é muito mais complexo. Pode ser que os colegas de vocês vejam só o cheiro. Mas, ao meu ver, é muito incompleto. Fale para o seu professor, olha, como é bonito. Eu vou processar o cheiro em 4 jeitos diferentes, em 4 regiões. Agora é a hora que vocês, pelo menos, saibam o nome dessas áreas. Essa imagem, gente, eu tive que construir porque eu não achei uma boa na internet, tá? Ela é exclusiva aqui. Use ela amanhã. Amanhã não, terça, perdão, amanhã domingo. Tudo bem? Essa anatomia? Professor, Sim. então todos estão no temporal, exceto o tubérculo olfatório, que está no lábio frontal? Ótimo. Adoro quando vocês pensam de outro jeito e falam de outro jeito. Ótimo. Sim mesmo. Todos Obrigada. os 3, amígdala, córtex piriforme, que o Rodolfo Lertz cresceu o nome aqui, ó, córtex piriforme, não é trato, faz quando você não está vendo trato, piriforme. Então, amígdala, córtex piriforme e córtex entorrinal, todos no lobo temporal. E o tubérculo olfatório, ele está no córtex, o único que está no córtex frontal. Muito bem. Outra imagem. Por quê? Cada vez mais imagem, mais seu cérebro pega. Gente, olha que legal. Está em inglês aqui, eu vou falar para vocês, para quem não domina, tá? Bulbo olfatório. Tananana, trato olfatório. Tananana, ainda no lobo frontal, tubérculo olfatório. Agora vamos lá para o lobo temporal. Córtex piriforme. Do lado dele, amígdala. E lá atrás, córtex entorrinal. Mais uma imagem para você treinar isso tudo. Gente, as vias chegando no córtex, também finalizamos. Quarto momento. Já que eu tenho a estrutura do bulbo, como ela foi estimulada, como o sinal elétrico passou até chegar no córtex, vamos entender como no córtex isso vai ser processado. Começo, meio e fim. Sequência lógica, tá? Vamos lá. Vou voltar na mesma imagem. Vocês já possuem esse conhecimento. E agora nós vamos explorar o que faz o piriforme, o que faz o tubérculo, o que faz a amígdala e o que faz o córtex entorrinal. É a parte mais legal. Eu sei que cansa a aula online. Quem está cansado, dá uma paradinha, come alguma coisa, volta depois e pega a gravação dessa partinha que não viu, tá? Eu que não posso parar aqui, eu tenho que seguir direto. Só tomar uma água. Bom, vamos lá. Córtex piriforme. Flor, desde o comecinho. Partículas floríferas da flor. Você inspirou. Chegou no seu epitélio. Grudou em um muco. Produzido. Olha que legal. Quando eu for falando, tenta fazer aí uma crítica sozinha mental aí, se faz sentido ou não. O que você já está aprendendo. Ó, você está no jardim. Vamos pensar nessa cena. Estou no jardim. Inspiro aquele ar. Junto com o oxigênio vem partículas floríferas da flor. Grudam no meu muco do epitélio olfatório. Lá no muco, eu tenho cílios da minha célula olfatória.
Esse neurônio, nesses cílios, eu tenho um receptor, substância entra, tá, ativa a proteína G, pá, que ativa uma adenosciclase, pá, que transforma ATP em MP. A MP abre canais de sódio, despolariza, cria um sinal elétrico. Sobe por todo o dendrito, corpo, axônio, chega no tufo e esse sinal elétrico é enviado para a mitral em tufo. Esse sinal elétrico vai pelo seu trato olfatório. Gente, isso em milésimos de segundo. Só aqui, olha como a natureza ela é linda, como a fisiologia ela é linda. Chega aonde primeiro? Vou começar pelo córtex piriforme. O que ele faz? Gente, é no piriforme que você tem a percepção do cheiro. É ali que você sente o cheiro, mesmo sem ver a rosa. Faz de conta que eu tô no jardim, não vi ela, com os olhos fechados. Nossa, é a flor tal. Tem gente que sabe, né, pelo cheiro tem uma memória incrível. Gente, onde você sente o cheiro? Onde o sinal elétrico é transformado no cheiro? Piriforme. O processamento olfatório primário, primeiro, é no piriforme. O córtex piriforme é a principal área responsável pela percepção inicial dos odores. Ele ajuda na identificação dos diferentes cheiros. Ah, é uma rosa. Ah, é fumaça. Ah, é o perfume da minha amada. Sei lá. Então, função do piriforme é ele que faz você ter a percepção do cheiro. É um processamento primário. Entenderam ele? Estão Sim. vivos aí? Sim. Então tá. Próximo. Tubérculo. Gente, o tubérculo, ele é uma via muito legal. Do tubérculo, eu vou mandar a informação para o tálamo. Então, o tubérculo em si, ele ali em si, ele diretamente não tem uma função muito estabelecida. Mas ele é uma via de transmissão. Quando a informação, esse sinal elétrico, chega nele, ele manda para o tálamo, e do tálamo, ele vai mandar para uma parte do seu córtex frontal que chama órbito frontal. Eu vou mostrar uma imagem depois. Fica no lobo frontal. Gente, quando ele manda a informação para o córtex órbito frontal, aqui eu vou ter a interpretação do cheiro. Eu senti cheiro no piriforme. E a partir dessa via de tubérculo chegando no órbito frontal eu vou interpretar. Por exemplo, nossa, é uma rosa. Nossa, é uma planta. Nossa, esse cheiro dela não deve ser venenoso. Nossa, essa planta eu posso pegar e dar para minha esposa porque amanhã é aniversário dela. Ah, eu vou apanhar essa rosa. Olha que legal. Eu não estou sentindo cheiro aqui. Eu estou estabelecendo pensamentos, interpretação do que eu senti. Exemplo, outro. Senti o cheiro da fumaça. Onde eu sinto o cheiro da fumaça, professor? Piriforme. É só um cheiro, fumaça. Do tubérculo eu mando para o órbito frontal. Fumaça, fogo, morte. Não quero morrer, quero acabar a medicina. Eu preciso ter uma vida profissional. Olha que legal. Outro cheiro. Estou no ônibus. Sinto o cheiro de uma senhorinha. Cheiro da senhora do perfume dela. O cheiro piriforme. Órbito frontal. Cheiro da minha avó. Ai, que saudade da minha avó. Puxa vida, quanto tempo eu vejo minha avó? Nossa, minha avó tinha que fazer um exame. Vou lembrar ela. Perceberam, gente? Como que o processo é muito mais inteligente. Não é só sentir cheiro. Parou. Isso, não. Entenderam? Ouviram? Não. Pessoal? Professor, Oi. então é aí que vem a memória do cheiro? Linda resposta. Aqui fica guardado a memória, mas quem cria não é essa região. Daqui a pouquinho eu vou falar quem vai criar, tá? Vai ter um lugar que vai criar e vai guardar ela aqui, mas aqui você tem todas as memórias de cheiro, perfeito. É como se abrisse a gavetinha lá Isso, de onde ela fica perfeito. guardada. Ótimo, adorei essa analogia, ótimo. E você vai interpretar tudo aquilo que você está sentindo, tá? Próximo, amígdala. Gente, emoção do cheiro. O cheiro da rosa, nossa. Você pode, só aquele cheiro pode ter uma emoção, você pode sentir amor. Cheiro de fumaça, medo. Um cheiro ruim que você não gosta, nojo. Gente, olha que legal.
você está tendo a percepção do cheiro, está sentindo o cheiro, está pensando no cheiro e se emocionando do cheiro. Último, córtex entorrinal. Gente, o córtex entorrinal, ele é irmão, vizinho de quem, que eu já um dia já falei com vocês? Hipocampo. O que faz hipocampo? O que faz ele? Memória. Memória. Ah, eu vou criar a memória do cheiro. Eu vou pegar, nossa, eu tenho a memória não só dessa flor, eu tenho memória de várias outras. Como é que eu sei que é essa? Porque o hipocampo vai construir as minhas memórias. É importante sentir memória do cheiro? É claro. Se você não sabe que cheiro de fumaça é fumaça, você não tem medo do fogo e morre do fogo. Se você não sabe que o cheiro daquele perfume é daquela pessoa amada, quem sabe você nunca criaria memórias emocionais, memórias afetivas. Gente, eu vou mostrar esse sistema operando agora. Vou pegar essa imagem, que é mais anatômica, vou dar um zoom nela. Estamos no jardim, com os olhos fechados. Vamos lá, no jardim com os olhos fechados. O que vai acontecer? Imagina que aqui, ó, no epitélio olfatório, vem um odorante. Tá, gruda no muco, estimula o cílio, cria um sinal elétrico, passa pelo bulbo, pelo trato. Primeira área que vai chegar aqui, ó, em laranjinha, piriforme córtex. Tá em inglês, mas vamos entender aqui o português, tá? Chegou no córtex piriforme aqui em laranja, ó. O que ele vai fazer? Rosa. Rosa. Só sentiu o cheiro da rosa. Automaticamente também vou enviar para quem? Olha que legal. Bem aqui nessa região, que eu estou apontando, no desenho não tem um nome, mas aqui, ó, nessa base do lobo frontal, é o tubérculo olfatório. Então, aqui é o tubérculo, ó. Vendo? Bem próximo do trato. Esse pontinho é o tubérculo. Do tubérculo, ele manda para o tálamo. Do tálamo, córtex órbito frontal. Ó, esse é o córtex órbito frontal, na base do frontal. Interpretação do cheiro. Piriforme, rosa. Rosa é uma planta, posso dar ela para minha esposa. Também mando para... Ah, só um detalhe. Neurônios do tubérculo olfatório, transmitem informação indiretamente para o córtex órbito frontal. Por que indiretamente? Porque é através do tálamo. Acredita-se que o córtex órbito frontal seja importante para a interpretação dos odores, a cognição dos odores. De fato, indivíduos com lesão nessa região são incapazes de discriminar e interpretar os odores. Olha que legal. É uma informação clínica do Candel que eu quis trazer aqui. Tá? Então, eu estou sentindo o cheiro, pensando no cheiro, sentindo em piriforme, pensando em órbito frontal. Manda também aqui para a amígdala, essa em rosa. Amígdala, a emoção, vem o amor. Também mando para o entorrinal, ó, tá vendo? Do entorrinal azulzinho, o hipocampo, que é esse grandão. Memória do cheiro. É aquela mesma ideia que você pode pegar o esqueminha do Candel e jogar numa imagem mais real, anatômica, para você ter a percepção melhor. Gente, quem disse que sentir cheiro é apenas sentir cheiro? Com isso, você vai ter uma resposta muito mais completa, muito mais robusta de processamento. Processamento cerebral do cheiro. Envolve, então, essas 4 operações. Sentir o cheiro, pensar no cheiro, se emocionar do cheiro e criar memória do cheiro. Chegamos, enfim, no último ponto dessa aula. Fatores que influenciam na experiência olfatória. Agora sim, nós vamos para o último que ganha sua cor aqui. A minha conexão tá boa? Vocês estão compreendendo? Como que está aí? Tudo ok. Ok. Beleza. Tudo ótimo. Beleza. Pessoal, não tem como fazer uma aula menor. Eu poderia fazer menor? Poderia. Mas eu vejo, pô, vocês estão investindo e não é barato. E se eu fizer uma coisa superficial, não dá, tá? E não tem como ser mais rápido. Eu perderia a didática aqui. Então, esse tempinho, de novo, cansou, vai lá, toma uma aguinha, vê a gravação depois. Primeiro, vou falar do envelhecimento, tá? Envelhecimento. O que acontece? Olha só, resumo, tá? Com o envelhecimento, vai ter uma diminuição do número de neurônios olfatórios. São aqueles neurônios do epitélio, lembram dele? Gente, a regeneração desses neurônios, ela se dá, por quê? Porque eu tenho células basais. A regeneração de neurônios olfatórios nessa cavidade nasal, ela diminui com a idade.
o que pode contribuir para uma redução da sensibilidade olfatória. Professor, mas por que diminui? Porque com o envelhecimento você diminui o número de células progenitoras basais. Só por isso e por isso, você entende muito bem o porquê que o idoso começa a perder o cheiro. Se você não sabe o que é uma célula basal, não sabe onde ela fica e a função, se você não sabe o objetivo 1, isso aqui é uma decoreba. Se você entender o objetivo 1, isso aqui ganha muito sentido. 2. O idoso ele também tem alterações anatômicas. Olha que legal. Não legal o fato de ter, me entendo, tá? Legal essa ideia. Mudanças estruturais na cavidade nasal em outras partes do trato respiratório podem afetar o fluxo de ar e, consequentemente, a entrega de moléculas odoríferas para o epitélio, para o muco. Como assim? Gente, às vezes, a própria musculatura, olha que legal, a própria musculatura inspiratória do idoso, ela começa a sofrer um processo de atrofia. O idoso ele não consegue mais manter uma grande capacidade inspiratória, o volume inspiratório dele é menor, então ele traz menos partículas. Essa questão mecânica inspiratória, é claro que colabora também para um epitélio olfatório que tem menos células. Se eu junto as duas, ó, como é lógico, é fisiológico, no processo senil, ter diminuição de percepção de cheiro. Gente, ficou claro? Sim. Sim? Tá. Sim. Próximo. Consumo crônico de tabaco. Vocês também tinham isso, me pediram. Aí eu vou ter 3 pontos. O que acontece? 1. Danos diretos aos receptores olfatórios. Os componentes químicos presentes na fumaça, principalmente a nicotina, podem levar à perda da função destes neurônios. Gente, um neurônio sensorial olfatório não é nada sem o seu cílio. No seu cílio, eu tenho um receptor, que o ser humano tem uns 350 tipos. É nesse receptor que eu vou ativar a substância odorífera para abrir um canalzinho iônico. Esse receptor, olha o que eu estou falando, ele é destruído por substâncias do cigarro. Se você fuma muito tempo, você está matando, literalmente, neurônios sensitivos. Segundo, inflamação e inchaço. A fumaça do tabaco irrita as membranas e mucosas do nariz. Toda essa membrana e mucosa próxima do epitélio vai inflamar. Se inflama, resulta no inchaço. Se resulta no inchaço, resulta em obstrução. E assim, a capacidade das moléculas odoríferas alcançarem o epitélio diminui. Está tudo inflamado, tudo inchado. Imagina essa inflamação crônica de quem usa o tabaco crônico. Vai estar tudo inflamado, ainda cheio de morte lá em cima. Essa é a mais legal. Produção excessiva de muco. A irritação causada pela fumaça pode levar à produção excessiva de muco nas vias nasais e nos seios nasais. Esse muco vai ficar tão espesso, que ele pode dificultar as moléculas odoríferas de atingir o bendito do cílio. Gente, se eu tenho muito muco, dificulta. Isso é tão verdade. Quando você está gripado, você tem tanto muco, mas não é pelo cigarro, é pelo processo inflamatório que está acontecendo viral ali, ou bacteriano, enfim, que aquele muco, ele dificulta. O muco é bom? Ele é bom sendo fino, porque ele faz a substância grudar e chegar no receptor, mas se ele é muito espesso, não chega nada lá em cima. Por isso a gente quase não sente cheiro quando está resfriado. Por isso que o consumo de tabaco pode e vai influenciar muito a percepção do cheiro. Eu gosto muito de clínica quando você tem essa base, porque tudo faz muito sentido. Próximo. E o consumo crônico do álcool? Álcool, não vamos falar do cigarro, o álcool agora. O que acontece? Eu tenho uma toxicidade direta. Gente, o álcool, especialmente quando consumido em grandes quantidades, por períodos longos, sabe o que ele faz? Ele destrói os neurônios. Ele mata neurônio sensorial olfativo. Igual a nicotina gosta de matar, ele também mata, só que o álcool, ele mata de uma velocidade até maior, sabia? E tem um outro ponto que eu achei muito legal quando eu estava pesquisando isso para vocês, que é algo indireto, mas interfere na sua capacidade olfativa.
que são deficiências nutricionais. Olha só, o consumo crônico de álcool pode levar a deficiências nutricionais, particularmente da vitamina B, zinco e outros nutrientes. Quem faz consumo excesso de álcool tem uma queda de vitamina B. Essa deficiência pode afetar a função e regeneração de vários neurônios. Como assim, professor? Lembra que a célula basal regenera neurônio? Lembro. Ela usa o que para... Eu, Rodolfo, uso muito álcool. Tenho menos vitamina B, menor vai ser a capacidade da célula basal de produzir os meus neurônios olfativos. Gente, olha que engrenagem tão bem ligada. É um álcool que acaba com vitamina B, que dificulta a basal em formar neurônio olfativo, e o consumo de álcool prejudica a olfação. E o Covid? Tem Covid? Tem Covid. SARS-CoV-2, o que acontece? Gente, o Covid é algo chamado de neurocovid, são sintomas neurológicos do vírus. É a famosa perda aguda do olfato, a anosmia. Acredita-se que o Covid infecte diretamente o epitélio olfatório. Ó, olha o que eu tô falando aqui. O Covid, ele vai para a via aérea inferior, vai colonizar seu pulmão. Aquela pneumonia matou muitas pessoas, infelizmente. Estou falando de um segundo alvo do Covid, que não é a via aérea inferior. Eu estou falando que o Covid, ele adora entrar, sabe onde? No bulbo olfatório. O bulbo olfatório, ele é um caminho pelo qual o vírus pode entrar no seu encéfalo. Não sei se vocês sabiam disso. E ali, quando ele entra no bulbo olfatório, vou dar um zoom aqui, vou explicar melhor isso. Ó, imagina que o bulbo olfatório, ele aqui, ó. No bulbo olfatório, foi provado, tem muito artigo já que mostrou isso, que existem receptores, os mesmos receptores que existem lá embaixo na via aérea inferior, que ele entra no pulmão, existem no bulbo olfatório. Só por curiosidade, eu vou falar o nome do receptor, tá, pessoal? ECA2, 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 ECA2. Esse receptor, ele também está presente no bulbo olfatório. E o Covid, ele se liga e entra por esse receptor. Rodolfo, mas se o Covid, o vírus, o coronavírus, ele entra, né? O SARS-CoV-2, ele entra no meu bulbo, ele inflama? É claro, se ele inflama o pulmão, imagina o que ele faz aqui. Lá no pulmão, a pneumonia, morte. E aqui? Destrói neurônios sensoriais olfativos. De maneira rápida, aguda. E aí você, anosmia, perde a capacidade de cheiro. Alguém aqui teve Covid, teve anosmia? Quer falar? Sim ou não? Teve ou não teve? Só sim ou não? Eu tive isso. Eu tive anosmia. Alguém mais? Ninguém teve anosmia? Eu não tive Covid. Não? Ó, que beleza. Eu sou do Bruno da Maranhão, eu também não tive. Tá. Pessoal, as pessoas que têm anosmia, no comecinho nós imaginávamos, nossa, perdeu o cheiro para sempre. Não, ele volta. Ele volta. Ou depois de um mês, ou depois até de um ano, alguns mais crônicos, mas nós estamos vendo que ele está voltando. Pô, Rodolfo, se eu tenho o cheiro voltando, eu tive a morte do neurônio sensorial olfativo. Quem tenta ter a hipótese, por que volta o cheiro? Por causa das células basais? Essa é a primeira resposta, linda, maravilhosa. A célula basal forma. Mas, se fosse só pelas células basais, ela não dá, ela não seria capaz de deixar a função igual era antes. Tem um segundo motivo. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas no meu corpo eu tenho célula que, mesmo no adulto, continua se multiplicando. Célula, por exemplo, célula vermelha, hemácia. Uma hemácia vive 100 dias, o meu corpo produz uma nova. Então eu tenho hemácia sendo produzida agora no meu corpo, vocês também. Células hepáticas, células intestinais. Agora, neurônio no cérebro adulto continua sendo feito no cérebro ou não? O que vocês acham? Mas tem neuroplasticidade, né? Eu gostei muito dessa ideia. Neuroplasticidade é o neurônio que já está lá com 50 anos ou 100 anos no idoso, ele pode sofrer aumento de espinhos dendríticos, enfim.
eu só melhorei a árvore do que eu já tinha, os galhos da árvore que eu já tinha. Isso é neuroplasticidade. Mas eu estou falando agora que, será que eu posso criar um neurônio novinho, ter um recém-nascido? Essa é a minha pergunta. Sim ou não? O que vocês acham? Isso se chama neurogênese. Neurogênese, o crescimento de novos neurônios. Neurogênese acontece no cérebro adulto? Sim ou não? Não. Até uns 10 anos atrás, a resposta era não. Só que a ciência mostrou que existem áreas que continuam produzindo novos neurônios, uma média de 1.000 por dia. Uma dessas áreas, eu vou desenhar esses novos neurônios em vermelhinho aqui, ó. Uma dessas áreas fica aqui, ó, próximo do ventrículo lateral, ela se chama de zona subventricular. Zona subventricular. É uma região próxima do ventrículo lateral. Essa zona subventricular, ela é uma região que faz ainda neurogênese, está fazendo agora no seu cérebro, nesse momento. Imagina que cada bolinha dessa é um neurônio recém-nascido. É como se aí fosse um berçário do nosso cérebro. Mas o mais legal é que esse neurônio recém-nascido, ele não fica morando aqui. Ele nasce aqui. Ele nasce, imagina que aqui é a casa que você cresceu, se alimentou, os seus pais te mantiveram até ir para a faculdade. Faculdade, ele fala, tchau, vai para o mundo. Então, ele nasce na zona subventricular, que é a sua casa, a casa dos seus pais. Mas ele vai migrar para a região que ele vai morar para o resto da vida. Olha para onde ele vai, ele está relacionado muito, sabe esse neurônio com quem? Com o olfato. Então, ele vai, olha, nessa setinha, ele vai migrar, ó, tum, 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 animação, tum, 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 ele está migrando. Tum, 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 até colonizar quem? O bulbo olfatório. Gente, além das células basais formarem aqueles neurônios, eu tenho neurogênese, que veio lá de cima de zona subventricular, que sempre me dá um neurônio novinho no bulbo olfatório. Porque neurônios lá vivem só 30 dias. Então, essa neurogênese, ela é fundamental. Aquele paciente, fundamental para o nosso olfato. Aquele paciente que perdeu o Covid, depois ele recupera porque as células basais locais produziram um novo. E a corrente migratória traz a cada momento um recém-nascido na zona subventricular. Tem uma imagem aqui que mostra isso de um roedor. Ó, vou dar um zoom aqui. Vou explicar a imagem. Isso aqui tudo é o bulbo olfatório, tá? Tudo que está em verde, pintado em verde, é um neurônio velho. Tudo que está em vermelho ele joga uma substância que pega o núcleo do neurônio, mas tudo que está sinalizado em vermelho é um neurônio que tem menos de um dia que chegou no bulbo olfatório. Esses são os recém-nascidos colonizando o bulbo olfatório de um roedor. Olha que lindo. Eu acho muito bonito. Neurogênese. Entenderam, gente? Essa neurogênese? Sim. Sim. Tá. Só por curiosidade, esse não é o único lugar do seu cérebro que faz neurogênese. Tem mais um. Sabe qual que é o outro? No hipocampo. Por que no hipocampo? Para que você sempre tenha uma melhor capacidade de criar memória. O neurônio do hipocampo, ele nasce, cresce, morre e mora a vida inteira no hipocampo. Gente, o nosso hipocampo, ele tem uma habilidade de neurogênese incrível. E algumas influências podem melhorar essa neurogênese. Olha o que a ciência provou. Exercício físico. Por que a pessoa pode ficar mais inteligente? Porque ele aumenta a neurogênese hipocampal, o hipocampo com mais neurônio, ele é melhor memória. Exercício físico, sono, ter noite de sono de 7 a 8 horas, alimentação, a base de ômega 3 é bom, jejum intermitente, aprovaram que é bom para a neurogênese hipocampal, diminuir estresse. Várias são as influências nessas duas regiões vitais do meu cérebro. São as duas principais, tá, gente? Zona subventricular, que vai lá para o bulbo olfatório, não tinha como não trazer essa informação tão legal para vocês na aula de olfato, e aproveito e mostro o segundo ponto. Essa é a principal neurogênese que existe no encéfalo humano,
no hipocampo para que nós possamos ter aí uma melhor memória. E assim, enfim, eu finalizo também o objetivo 5. E eu deixo para vocês, quem sabe, aquela ideia inicial que estamos caminhando por um jardim com os olhos fechados. Surge um jardim lindo de flores, mas você não vê. Você simplesmente sente o cheiro. Aquela substância da flor entra pela sua narina, pela inspiração, gruda no muco, ativa um receptor. Esse receptor ativa uma proteína G, que ativa uma deruciclase, que forma MP cíclico, que abre canais de sódio, que cria sinal elétrico, que sobe até as células em trufo e mitral, que através do bulbo e depois trato olfatório chegam no córtex piriforme, rosa. Tubérculo, tálamo, órbito frontal, rosa, é uma planta. Deve ter um jardim logo mais. Amígdala, o amor. Hipocampo, todas as memórias daquela rosa. E assim, em milésimos de segundo, você criou e processou o cheiro. Afinal, o olfato é a janela da alma das memórias, abrindo caminhos para os momentos esquecidos com apenas um sopro de um aroma familiar. Meus queridos, novamente, foi um prazer estar com vocês.